Olá, eu sou José Antônio e na nossa conversa de hoje vamos refletir um pouco sobre o sofrimento. No meu livro Sob os Olhos da Alma, temos um capítulo com o título O Questionamento Necessário. Nele nós começamos uma pequena reflexão sobre o sofrimento. Procuramos perceber que o sofrimento sempre traz um ensinamento, uma lição, que é preciso entender que não se sofre simplesmente por sofrer, mas que, igual a tudo nesta vida, o sofrimento também tem um sentido, uma razão, um significado. Porém, raramente a gente para e tenta entender o porquê do sofrimento. Diante da dor, ou a gente se revolta ou a gente se resigna. Mas na maioria das vezes, nós não tentamos entender o motivo daquilo pelo qual estamos passando. O autor espiritual Hamed nos diz que sofrer por sofrer não significa crescimento espiritual. Se esse sofrimento não despertar em nós algum tipo de aprendizagem. Hamed ainda nos diz que diante de qualquer aflição precisamos discernir e avaliar o que estamos vivendo para transformar o próprio sofrimento em lição. Buda, com suas 4 nobres verdades, nos propõe um olhar diferenciado diante do sofrimento. Na primeira nobre verdade, ele nos ensina que a vida é sofrimento, pois há sofrimento no nascimento, no envelhecimento, na doença, na morte e no desejo não realizado. A maior verdade é que todos nós passamos pelo sofrimento, simplesmente porque tudo é sofrimento. Na segunda nobre verdade, Buda nos fala da origem do sofrimento, que estão na cobiça, na raiva e na ignorância. Sofremos pelos nossos apegos às ilusões, por sermos insaciáveis em nossos desejos. Já na terceira nobre verdade, ele nos fala sobre a cessação do sofrimento, ou seja, o fim do sofrimento, que seria um estado além dos desejos, a superação dos apegos, da cobiça, da raiva e da ignorância. Seria a plenitude, a iluminação, estado de quem atingiu o amor, superando assim as ilusões. Por fim, a quarta nobre verdade do budismo é verdadeiramente o caminho para a terceira nobre verdade, o caminho da cessação do sofrimento, ou seja, é o caminho rumo à plenitude, rumo ao nirvana, que poderíamos chamar de caminho óctuplo, ou ainda melhor, a via dos 8 passos para a iluminação que nós veremos a seguir. Então agora vamos fazer uma pequena reflexão em cima dos 8 passos da via da purificação de Buda. Primeiro passo, crer retamente. Como é que nós poderíamos entender isso? Tendo uma visão otimista, alimentando o pensamento, alimentando os sentimentos, alimentando emoções positivas. Segundo passo, querer retamente. Tudo aquilo que a gente quer se materializa de alguma forma. Então, eleger um ideal, eleger algo bom, querer algo bom, para que esse bom possa acontecer em nossa vida. Terceiro passo, fale retamente, ou seja, fale no bem. Procure utilizar o verbo, utilizar a palavra para edificar, para ensinar, para esclarecer, para abençoar, para orar. Quarto passo, operar retamente, ou seja, a ação no bem, agir sempre da forma melhor. Agir, diz Buda, como se todos fossem a nossa mãe, ter um olhar compassivo e agir com compaixão. Quinto passo, viver retamente. Crer, falar e agir já é viver. Então, quando a gente crê retamente, fala retamente e age retamente, de fato, nós já estamos colocando essa via de purificação em prática, já estamos vivendo retamente, de forma ética. Sexto passo, esforçar-se retamente. Ninguém vive sem esforço, é necessário perseverar, nada é fácil, é preciso muito desprendimento, luta e às vezes renúncia naquilo que a gente quer atingir. Sétimo passo, pensar retamente. A atitude otimista novamente, alimentar o bem, estar consciente de que nós somos o que pensamos e que a vida que estamos vivendo também é fruto daquilo que pensamos, é fruto daquilo que a gente cria mentalmente. Oitavo passo, meditar retamente, se ver, se aceitar, se amar para poder mudar.
usar a meditação, esse estado de não mente, esse estado de desapego das ilusões, através do olhar interno, da viagem interior para a construção desse homem integral, desse ser consciente que Buda nos fala. O homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com ele, o Cristo crucificado. Carl Gustav Jung. Bom dia, fique bem.